Quando eu falar o nome da pessoa, aí vocês vão levantar a mão para eu ter ideia de quantos já ouviram esse nome. Jefté. Vi alguns, muito bem. Agora, quem já estudou o voto de Jefté? Já diminuiu. A Alexandra está ali, mas ela não tem alternativa, coitada. Eu fico contando tudo para ela de manhã, de tarde, de noite. É pacto do casamento, eu não escondo nada dela. Então, se eu vou pregar sobre Jefté, eu conto tudo a ela escuta tudo. Ela estava com dor de cabeça hoje, eu disse, amor, é porque eu vou pregar sobre Jefté? Ela, não, é porque acho que é o meu tente. Alguma coisa assim. Eu quero trazer para vocês hoje aquilo que o Senhor me entregou, falando sobre o amor de Deus, a sua misericórdia, a maneira como Ele cuida de nós, a maneira como Ele nos recebe. E em algum momento a gente comparar com a experiência de Jefté. Antes eu queria compartilhar com vocês um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus, eu estou usando a versão corrigida porque para mim ela é mais poética. Antes de todas as melhorias na tradução acontecer, a maioria de nós gravou esse verso assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que vocês gostam de citar esse texto? É o texto mais conhecido, segundo a minha última verificação, no meio cristão mundial. João 3,16. Ele traz muitas coisas nos falando sobre a graça do Senhor, a forma como Ele nos ama. Então, eu queria perguntar a vocês, você já sentiu, imagine, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já sentiu incômodo ao ver alguém sem compromisso com o Senhor? Aqueles que já sentiram incômodo com isso, ao ver alguém sem compromisso com o Senhor, faça esse sinal. Incomoda. Como você se sente ao ver alguém que vive uma vida totalmente diferente da sua, sem demonstrar compromisso com o Senhor e o reino dos céus? Você se sente bem ou isto lhe incomoda? Alguma vez você já se cobrou por fazer menos do que acredita que Deus espere de você? Já viveu aquele momento de eu fiz isso, mas Deus espera mais de mim? Note a pergunta. A pergunta não é, Deus merece mais. A pergunta é, Deus espera mais que isto? Você se sente incomodado porque fez algo e acha que Deus esperava mais de você? São 3 momentos que eu gostaria de pensar inicialmente. É doloroso ver as pessoas deixarem de fazer o que esperamos, especialmente quando nos esforçamos para cumprir nossos votos ao Senhor, não importando o quanto isso nos custe ou custe àqueles que nos devem respeito e lealdade, sendo coparticipantes dos nossos votos e pagando o preço por eles. Todas as vezes que a gente faz um voto, a gente assume um compromisso com o Senhor, é algo que nós cumpriremos, mas que não cumpriremos sozinhos. Cada coisa que eu decido em minha vida afeta a minha esposa, os meus filhos, a igreja, os meus amigos, a família. Cada decisão que nós tomamos não são decisões em que nós
faremos tudo e nada acontecerá no mundo. Aquele meu passo faz o universo se mover e algo vai mudar também na vida dos outros. E às vezes nós assumimos compromissos e a nossa família, nossos amigos, a igreja e um desconhecido talvez, que nem estava ali relacionado ao assunto, de alguma forma será envolvido no nosso voto, no nosso compromisso. No entanto, estamos falando de nossas expectativas quando o foco principal deve ser as expectativas do Senhor. Quando eu me incomodo com a postura do meu irmão, quando eu me incomodo com algo que eu penso que o Senhor pensa, na realidade eu estou falando do que eu prefiro. Eu prefiro que cante tal música, eu prefiro que pregue tal texto, eu prefiro que fale tal palavra, eu prefiro que use tal roupa, eu prefiro que seja tal horário, eu prefiro que seja tal cor, eu prefiro que seja tal dieta, eu prefiro isto. E cobro dos outros como se fosse a expectativa vinda de Deus. Depois de algum tempo na caminhada da vida, a gente descobre que nós não temos a fórmula perfeita para nada, nós seres humanos. Que o meu extraordinário gosto muitas vezes é um mau gosto para o outro, se eu também acho que o dele é um mau gosto. Olhando para Sérgio e lembrando de música, música é uma coisa que mexe muito com isso. Se perguntar a cada um qual é a preferência musical, qual é o gosto musical, veremos muita diferença. Eu dou graças a Deus porque sou eclético para a música. Qualquer música é capaz de me agradar, não precisa muito sacrifício. Mas eu tenho minhas preferências. Não sei se já falei isso aqui, mas o hino preferido de minha vida é o número 2. Gosto muito do número 2. E toda vez que alguém diz assim, diga um hino para cantar uma estrofe, eu digo, número 2, só tem uma mesmo, está tudo certo. O meu vai cantar todinho. Eu, quando comecei a fazer isso, eu não atentei. Mas, graças a Deus por isso, é um hino de uma estrofe só. Minha preferência musical é blues. Eu gosto de blues. Quem diria? Pois é. Mas qual é a preferência musical de vocês? Qual é a preferência musical dessa pessoa que nos assiste hoje? Aí a gente começa a cantar na igreja blues, porque eu disse que queria blues. Aí o outro diz, isso não tem espiritualidade, uma música dessa. Aí a gente começa a tocar o nosso baião, aí diz, isso não tem espiritualidade, esse baião. E sabe o que é que eu aprendi? Estudando culto cristão. Nem sei quais são as disciplinas que tem agora na formação do seminário, mas na minha época tinha o culto cristão. Então, eu aprendi que, de fato, o louvor, né, o salmo em si, ele nem tem música. Um hino não tem música. Engraçado. O hino é hino, o texto criado. Ele não precisa ser musical. Já houve ao longo da história teólogos fundamentalistas ao extremo que consideravam a música um pecado, sentar um absurdo, então todo mundo em pé o tempo todo. E essas coisas eu estou falando porque, será que Deus quer isto? Ou se era a preferência da pessoa? Se a preferência fosse de minha esposa para vocês comerem hoje, vocês não iam comer nada, que ela já fechou a boca, só vai comer amanhã. Não pode. Não pode a humanidade encontrar o caminho da paz, da felicidade e do crescimento se nós pensarmos que nós somos os únicos que temos a melhor escolha. E pior, se começarmos a cobrar do outro a minha preferência. Em que estamos baseando nossas avaliações? Será que é isso que Deus realmente espera?
quais são os resultados ou implicações das nossas especulações sobre as expectativas de Deus e o efeito disso em nossas vidas, na vida dos outros, pessoas, das outras pessoas e na igreja. Jefté fez um voto ao Senhor que trouxe tristeza à história. Existem votos que nunca agradarão a Deus e sempre gerarão infelicidade. Muitas coisas podem levar alguém a fazer um voto que não agrada a Deus. É sobre estas coisas que nós vamos hoje refletir e pensar um pouco, sim, sobre a vida de Jefté. A história de Jefté está bem escrita lá em Juízes 11, versos de 1 a 32. Eu quero fazer apenas alguns destaques. E eu me lembro quando eu estava lendo esse texto com a Alexandra, aí daqui a pouco eu chorando, porque mexeu comigo. Há textos que eu leio e eu mergulho tanto que eu sofro aquele momento. Aí eu olho para a Alexandra chorando. Aí eu disse, está chorando por quê, amor? Fez, tu fica chorando, eu choro também. Está vendo? Isso é empatia, viu, gente? Isso é uma boa coisa. Quando você assiste filme e chora, é porque você consegue se colocar no lugar do outro. É empatia. Isso é uma virtude. Então eu vou ler aquilo que puder aqui de Jefté, viu? É o seguinte, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo, você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Vão mergulhando no que Jefté experimentou. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Tobi. Ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Eu estou usando a versão nesse texto da Nova Versão Internacional. Então, vadios aqui, amados irmãos, refere-se a marginais, aqueles que estão à margem da sociedade, pessoas que optaram por uma vida violenta, por uma vida de saquear, uma vida de bando, assaltando, roubando, pessoas que, percebam, Jefté saiu do seio da família, não por opção, mas porque ele foi constrangido a isso, e foi viver com outros povos, que tinham outras maneiras de ver o mundo, uma outra cosmovisão, outras práticas, uma vida violenta, uma vida de exploração, uma vida de saque, e Jefté tornou-se líder desse povo. Então, o cara era o cara da gangue. Era ele quem liderava tudo lá. Foi essa a vida que Jefté seguiu após este evento de ser colocado para fora por seus irmãos. Há algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Quando eu estava lendo isso aqui, eu pensei na reação de Jefté, mas o texto já vai dizer, ó. Disse-lhe Jefté, vocês me odiavam e me expulsaram da casa de meu pai. Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Há um momento eu não era digno, me expulsaram, eu vim morar aqui onde estou. Agora vocês vêm aqui me pedir ajuda porque estão perdidos? Apesar disso, agora estamos apelando para você.
responderam os líderes de Gileade: venha combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Olha aí a troca. Vem para cá mandar, agora resolve essa bronca para mim. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor me entregar a mim, serei chefe de vocês? E os líderes responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Jefté fez este voto ao Senhor. Quem nunca viu essa história, pense no voto agora. Se o Senhor me entregar nas mãos os amonitas, aquele que vier saindo da porta da minha casa, da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Aquele que sair da porta da minha casa, vier na minha direção, se o Senhor me der a vitória, qualquer um que sair, eu o entregarei ao Senhor em holocausto. Pegarei aquele, colocarei no fogo, queimarei em oferta ao Senhor, qualquer um que sair da minha casa, se o Senhor der a vitória que eu quero. Note que o voto dele agora envolveu um monte de gente que nem sabia o que estava acontecendo. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro. Dançando ao som de tamborins. E era a única filha. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando viu, rasgou suas roupas. Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Aí ele fala do voto e a filha segue. Meu pai, respondeu ela, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu, mas concede-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Irmãos, naquele contexto, a mulher era criada para casar. Enquanto ela não casava, ela não tinha cumprido o seu propósito social, digamos assim. Então, certamente aquela menina linda, alegre, feliz, temente ao Senhor, se preparava para ser uma excelente esposa, uma mulher virtuosa, aquela que Provérbios diz. E o voto de Jefté interrompeu esse projeto de vida daquela pessoa, sua filha. E tudo que de melhor aconteceria na vida daquela menina, quando fosse a época de casar, e do seu marido. A continuação da família, a continuação do nome, tudo isso foi interrompido por causa do voto inconsequente de Jefté. Há votos que não agradam a Deus, e são muitos, alguns absurdos como este. Vai, disse ele,
e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choravam, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou a seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no seu voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias durante 4 dias todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Amados irmãos, eu já tentei de todo jeito, confesso, e já parei, aceitei. Analisar o texto no original, analisar a cultura judaica, analisar a Bíblia fora da Bíblia, de todo jeito, para aliviar a barra. Porque há muita coisa que a gente pode interpretar desse voto. A maneira mais leve de ver isto seria, entregar ao Senhor seria o caso de fazer como foi feito com Samuel para ser criado no templo, dedicar ao Senhor, nunca casar. Hoje seria assim, virou freira, né? Porque a freira não casa e tal, permanece virgem. E aí, há uma interpretação teológica complacente que segue essa linha. E como você já sabe, eu respeito qualquer direito de alguém pensar, até mesmo diferente de mim. Eu tentei me consolar com esta visão. Tentei. Mas o que a cultura diz, a história diz, e que o texto diz, é que de fato ele queimou. Aqui diz que ele cumpriu o voto, e o voto foi queimar. Para a gente aliviar um pouco, a gente diz, não, ele consagrou, ele entregou, mas aqui fala em holocausto, queimar. E outras coisas que nós veremos hoje, nos farão seguir por esta linha. Não que eu queira convencer vocês disto, eu quero é que me convençam do contrário para eu me aliviar. Mas, como vocês lembram, Jefté foi viver com um povo que não era o povo de Deus. Um povo que adorava outros deuses, que cobrava esse tipo de sacrifício. Então Jefté aplicou aquilo que aprendeu. E queimou a filha. Há votos que nunca agradarão a Deus. Entendendo agora quem é o antigo desconhecido Jefté, se você pensou em matar ele, está perdoado, e eu estou em paz, porque você não tem mais como matar Jefté, que ele já morreu. Mas é um absurdo o que ele fez. Irmãos, o que é que leva uma pessoa a realizar votos assim tão absurdos? Agora vamos olhar para a nossa vida. Até que ponto, de uma maneira ou de outra, a gente acaba correndo o risco de fazer o que Jefté fez. Movido pela verdade que conhecemos, porque nós somos atraídos pelo Senhor, a graça dele nos cuida e nos basta. A gente tem uma necessidade de agradar, de reconhecer, de compensar o Senhor, como se ele precisasse disso. E a gente anda fazendo votos ou cobrando das pessoas posturas. É sobre isso que eu quero pensar com vocês. Orgulho, ego e necessidade de aprovação. São coisas assim que nos fazem prometer absurdos. O meu ego, a minha vaidade, a necessidade que eu tenho de compensar, de ser aprovado pelas pessoas, pela família, pela sociedade, pela igreja, seja lá quem for, vamos dizer, o outro. Em Provérbios 16, 18 e 19, a Bíblia nos ensina: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos
do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem não tem intimidade com este contexto, despojos é o seguinte: depois da guerra vamos dividir o que é que sobrou, o que a gente conquistou. Então, assim, acabamos com tudo, sou vitorioso, então agora vamos dividir o resultado dessa batalha. Então, compartilhar os despojos com os orgulhosos não é a melhor coisa. Nem sempre a honra está ao lado do vencedor. E nem tudo que desejamos conquistar cria elos mais fortes com Deus. O orgulho, o ego e as necessidades equivocadas de aprovação podem nos impulsionar a compromissos que não agradam a Deus. Aquela meta de emagrecer para entrar naquele vestido tubinho e agradar aos outros. Isso tem muita gente que faz. Aquela meta de vender bilhões para superar a todos e por isso negligenciar a família, sua vida espiritual, sua saúde e não parar de trabalhar nunca. Aquela meta de fazer aquela caminhada, aquela corrida, que você não se preparou tanto, mas você por orgulho vai, percebe? Aquela meta, vou falar baixo, mas vocês vão ouvir, né? De ser a pessoa mais santa da igreja. Orgulho. Vaidade. Não estou dizendo que devemos negligenciar a nossa santidade. Mas se você busca a santidade para ser melhor do que os outros, se você busca a santidade por orgulho, se você busca a percepção do outro de sua santidade por vaidade, para ser aprovado, foi o que Jefté fez. Não é tanto o que nós tentamos fazer. O mais importante é o que nos move a ter aquela ideia e nos motiva aquilo. Coisas assim, orgulho, vaidade, ego, necessidade de aprovação, fazem pessoas assumirem votos absurdos, desnecessariamente, e cometer erros. Medo do fracasso. O medo do fracasso. O medo de falhar também é um forte motivador para algumas pessoas fazerem promessas, mesmo que sejam absurdas, como uma forma de proteger-se, de proteger contra a sensação de fracasso. Elas acabam assumindo dívidas financeiras ou morais, transformando suas vidas em um tormento. A palavra do Senhor diz assim: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, por que ter medo? A vontade de Deus é soberana e é a melhor para a nossa vida. Por que ter medo de uma experiência, de um resultado que o outro possa chamar de fracasso? Ou que eu, por expectativas erradas, possa chamar de fracasso? Quais são os referenciais de sucesso e fracasso que eu estou aplicando na minha vida para que eu tenha medo? No entanto, esse sofrimento pode ser ainda pior quando a pessoa vive fazendo votos a Deus para compensar suas fragilidades e medos. Isso pode transformar o Deus, notem, isso pode transformar o Deus de amor, que prometeu nos acompanhar em todos os passos, em um tirano insensível, explorador e cruel. Qual é a sua leitura, a sua interpretação, a sua visão em relação a estes deuses que cobravam sacrifícios de crianças, comparando com o nosso Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que não cobra isso de nós? Há pessoas que cobram do outro como os fariseus faziam.
ainda nos dias atuais, que criam coisas para elas mesmas ou para os outros, dizendo que é para Deus, que irmão, acaba transformando o Deus de amor num tirano. A pessoa comunica o amor de Deus como tirania. Cultura e pressão social são coisas que nos fazem também fazer votos absurdos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente está lá, sem convivência com o texto sagrado, pegando fragmentos da palavra de Deus e ouvindo a sociedade dizendo um monte de coisas sobre os temas mais complexos ou os mais simples, mas de certa forma a gente se atualizando, fazendo um upgrade em toda a nossa forma para ser como o mundo espera e orienta que sejamos. Quando a palavra nos dá todo o caminho para a gente ter uma vida maravilhosa, cumprindo a boa vontade de Deus. A Bíblia nos oferece todas as instruções boas e perfeitas, baseadas na vontade de Deus. Essas orientações são aprovadas em todas as culturas e sociedades que Deus permitirá fazer parte de nossa vida futura. Qualquer coisa que Deus permita, aprove, deseje, exija de nós, seguirá até o final conosco, seguirá até o final na sociedade, seguirá até o final em todo momento. As coisas que Ele não aprova, nessa caminhada da nossa curta vida, vão ficando pelo caminho. E a Bíblia nos mostra as coisas que Deus aprova e que nós devemos nos aproximar delas e seguir com elas sempre, porque iremos com elas desde já até o céu, até a volta do Senhor. O mundo, por acidente ou por má fé, traz algumas atualizações ou resgata algumas coisas passadas, e que se a gente for se acomodar, se moldar a isso, a gente vai fracassar a partir de votos absurdos. Outra coisa que nos atrapalha e nos faz realizar votos absurdos é o perfeccionismo. Jesus respondeu aos fariseus dizendo: ai de vós, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Há pessoas preocupadas em entregar o dízimo, a sua gorda oferta, mas não são tão tolerantes com os amados irmãos, com o desconhecido. Não são tão boas pregadoras do amor de Deus. A nossa missão, irmãos, é pregar o amor, o perdão, a misericórdia, que a lei traz, falando sobre como o nosso Deus é, e, essencialmente, por base também, participar da contribuição financeira. Uma coisa não está separada da outra. Não é entregar o dízimo e esquecer o restante. Não é dizer que eu sou o cara que perdoa todas as coisas, por isso eu estou isento da contribuição financeira. É o pacote completo, irmão, é o pacote completo. É contribuir financeiramente
e contribuir para a transformação das vidas das pessoas a partir da interpretação do amor de Deus. É o pacote completo. Como pode uma pessoa imperfeita exigir perfeição de outra pessoa imperfeita e, pior, em nome de Deus? Como posso eu, que tenho minhas limitações, que não consigo fazer tudo 100%, exigir que o outro seja 100% em tudo que faz e usar o nome de Deus para isso? A religião santifica a norma. É o que ensina a abordagem funcionalista da religião quando você estuda religião e sociedade. Aí Sérgio diz para o pessoal: olha, você não chega na hora. Ele não Isso é um exemplo. Eu vou tirar Sérgio da história. Eu vou colocar Gabriel, meu filho, como ministro de música da igreja agora. Mas eu vou tirar logo. Aí Gabriel não procura ver a vida de ninguém, aí diz para o cara: você chegou atrasado. Não sabe nada da vida de Gabriel. Gabriel não sabe nada da vida do membro. Mas vem com a pancada: você chegou atrasado. Você chegou atrasado de novo. Aí como ele vê que Gabriel, na interpretação, como Gabriel vê que na interpretação dele, na interpretação de Gabriel, o membro da equipe, ele não está levando a sério, aí ele diz: olha, você vai se ver com Deus, viu? Deus vai cobrar de você. Deus não quer isso, Ele quer compromisso, Ele quer isso, quer isso. Aí ele abre a palavra, pega todo o texto como pretexto e diz: Gabriel, você vai para o inferno. Gabriel é quem diz: rapaz, veja o impulso do pai, eu não consigo, vou condenar tu, Sérgio. É natural, tem que ser tu, Sérgio. Mas contra meu filho vou não, eu sou humano, eu sou imperfeito. E eu vou proteger os meus, graças a Deus por isso. Então o líder vai lá e condena o seu liderado, sem saber as dificuldades dele, e diz que Deus vai pegar ele na esquina, que Deus está em toda parte, papapá. Santificou a norma. Quando ele chega atrasado, ele diz: eu estou em pecado, e se sente culpado, e já se sente infeliz. Mas a gente nem sabe porque ele chegou atrasado, irmão. Percebe? A gente não sabe qual é a dificuldade que impede o outro de fazer aquilo que a gente considera perfeito. Aí a gente usa Deus para que ele, por medo de Deus, vendo Deus como um tirano, faça as coisas que seriam boas, mas que talvez não estejam dentro da capacidade dele. Já que aqui eu li sobre dízimo, eu vou contar a história de um pastor amado que foi fazer uma visita técnica em uma igreja. Eu não sei se vocês sabem qual é a igreja, mas foi cobrada uma oferta. Você pode dar 500, você pode dar 100, você não pode dar 100, você dá 50. E o amado pastor não estava com dinheiro. Ele não participou em nada, porque o propósito era dar R$1 e ganhar 1 milhão, e ele não crê nisso. E ele não estava com dinheiro. Aí o obreiro lá disse: que o Satanás saia de ti. Está vendo aí? O cara que não pode entregar o que não tem, está com o diabo no couro. Muitas vezes, as pessoas são tratadas assim. Fulano é negligente, fulano não tem compromisso, fulano não tem vida santa, fulano tem um monte de problema que a gente vê a partir do resultado que ele não consegue alcançar. Mas a gente não vai lá no fundo do coração dele, a gente não pergunta. E pior, às vezes ele diz, e tem gente que não aceita o motivo, né? E piora mais ainda. Isso acontece. Impulsionado pelo inatingível objetivo da perfeição, a pessoa pode arruinar sua própria vida e a vida de muitos outros através de atos e palavras. Muitas vezes, isso leva a assumir ou forçar os outros a assumirem votos
que não agradam a Deus. A gente, para agradar aquele irmão chato, a gente descumpre a vontade do Deus amoroso, porque a gente deixa de fazer coisas que Deus talvez estivesse aprovando, para fazer aquelas coisas só para se livrar daquele irmão chato, que é uma pedra de tropeço na pregação do Evangelho. O Evangelho é muita responsabilidade, mas não é essa tortura que muitos gostam de viver por seus impulsos, ou que pregam que seja. Deus amou o mundo e entregou seu Filho. Isso não foi por acaso. A história pessoal e experiência passadas e desconhecimento de Deus. Note, a história pessoal, experiências passadas, desconhecimento de Deus, fazem pessoas fazerem votos que não têm a menor lógica e que não agradam a Deus. Eu vou ler essa parte totalmente para evitar me desviar do tempo desejado. Experiências anteriores de sucesso ou fracasso podem mudar a forma como as pessoas estabelecem suas metas. Por falta de conhecimento sobre o contexto e desejando agradar a Deus, alguém que já foi recompensado por esforços extremos no passado pode ser mais propenso a continuar essa prática, assumir isso como um absoluto e exigir dos demais. No entanto, a palavra do Senhor expressa claramente que Ele não aprova os sacrifícios de filhos. O que é que aconteceu? Jefté estava numa cultura, estava numa experiência que fazia isso. Então, por desconhecer a palavra do Senhor, isso é fato, porque se ele teve o compromisso de entregar a filha em holocausto, se ele realmente conhecesse a palavra do Senhor, ele não entregaria, ele faria um outro voto. Mas por não conhecer, ele seguiu o que comprometeu-se a fazer. Mas o que é que a palavra diz sobre isso? Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Irmão, a gente não está queimando os filhos da gente no fogo, né? Mas às vezes a gente tem o sonho do menino ser médico e ele quer ser engenheiro. E a gente quer obrigar ele a ser médico. Ele vai matar um bocado de gente que não vai ser um bom médico. Aí quer que seja engenheiro, ele quer ser médico. Aí vai cair um bocado de prédio, porque ele não vai ser um bom engenheiro. Mas de qualquer modo, a gente estragou a vida dele por nossa preferência, quando o Senhor tem um propósito para ele. A vida é assim. O provérbio diz que a gente deve ensinar ao menino o caminho que ele deve andar, porque ainda que seja velho, ele não se desviará dele. Isso significa o quê? Ensinar a palavra de Deus e entender a vocação do seu filho. Se ele é canhoto, não faça o coitado ir pela ponta direita. Não obrigue ele. Só porque você quer. Ajude ele a ser o melhor ponta esquerda do mundo. Ajude ele a ser o melhor músico, o melhor médico, o melhor arquiteto, o melhor desenhista. Naquilo que ele é vocacionado, porque ele vai glorificar o Senhor fazendo aquilo. Mas aí a gente, como o Jefté fez, ele acabou com a vida da filha dele, né? Porque a vocação da mulher era ser esposa, e ela não foi isso. Não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Deuteronômio 12, 31, antes eu li Levítico 18, 21. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifícios o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, Deuteronômio 18, 10. Irmãos, isso está na palavra. Se Jefté fosse um estudioso da lei do Senhor, ele não teria feito aquele voto.
Se nós estudamos e vivemos a palavra do Senhor, entendemos a sua graça, nós não seremos tão injustos, nem conosco, nem com os nossos irmãos. Não seremos hipócritas, exploradores, como os fariseus. E não estaremos obrigando o outro a desgraçarem suas vidas, como se isso fosse a graça de Deus. Sem conhecer ao Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, nossas práticas podem acabar honrando a nós mesmos, outras pessoas, ou até mesmo a vários outros deuses dos povos idólatras. Iniciamos lendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Este versículo expressa claramente o imenso amor de Deus por toda a humanidade, associado a fatores que tornam a vida de uma pessoa semelhante à de Jefté. Pode levar alguns de nós a sentir decepção com a forma como muitos vivem suas relações com Deus e a se cobrar muito, acreditando que Deus merece tudo de nós. Espero em Deus que a esta altura alguma coisa tenha mudado. Às vezes a maneira como tentamos servir a Deus, orientar nossos irmãos, não está em sintonia com o amor que Ele nos oferece. Assim, nos sobrecarregamos e sobrecarregamos aos outros, tornando a vida um acúmulo de dores e infelicidades que muitos atribuem a Deus, mas que na verdade foram criadas e alimentadas por nós mesmos. Vamos considerar as experiências de Jefté. Filho de uma prostituta, Jefté foi expulso por seus irmãos e tornou-se líder de um bando de vadios. Não há registros de que ele meditava na palavra de Deus. Quando foi chamado para liderar e enfrentar o inimigo, a pedido daqueles que o haviam expulsado sob a influência de um povo que adorava outros deuses, sedento por uma posição que alimentasse seu ego e impulsionado pela necessidade de aprovação, temendo perder a oportunidade, fez um voto que não agradou a Deus. Por perfeccionismo, apesar do tempo que teve para refletir, não buscou orientação para anular e cumpriu o voto, causando dor à sua filha e escrevendo sua história com tristeza. Cabe a nós refletirmos sobre os pesos que carregamos e os que forçamos as pessoas a carregarem na busca pela aprovação do Senhor. Aqueles que ainda não tomaram a decisão ao lado do Senhor, saibam, Deus se propõe a estar com você para lhe dar vida. E mesmo que nela não haja aquilo que você hoje deseja, espere. Depois de um tempo, você saberá o que realmente vale a pena e verá que em sua vida há o suficiente para ser feliz. Deus não quer que nenhum de nós pereça. Ele nos oferece a vida eterna e por isso Ele mesmo já pagou o preço com o sacrifício de seu próprio Filho. De nós, Ele espera gratidão, fé, adoração através do serviço. Qualquer coisa além disso é um voto que pode não agradar a Deus. Que em nosso coração esteja todos os dias mais forte a luz
que revela o amor de Deus, e que vivamos e compartilhemos a leveza da graça de Deus. Amém.